um canal que te orienta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, primeiramente eu quero saudar a todos os irmãos mencionando um dos apóstolos admirável em meu depoimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sim, aquele que morreu entregando sua vida na cruz do Calvário para salvar todo aquele que crê. Bem pessoal, eu conheci a Organização de Jeová quando eu tinha 7 anos de idade, né? Quando eu completei ali os 8 anos de idade, eu passei a estudar um livro, o meu livro de histórias bíblicas. E após o meu livro de histórias bíblicas, eu passei a estudar o livro Escute o Grande Instrutor, né? É um livro de capa rosa, né? Na época. E nessa época minha mãe já conhecia, né, as Testemunhas de Jeová, né? A gente morava a favor em um barraco no Lago Sul de Brasília, o qual era um lote que tinha uma construção. E meu pai, no início, tinha pegado esse lote para cuidar, né? Meu pai veio para Brasília, que a gente morava na Bahia. Meu pai veio para Brasília para cuidar deste lote. E nós ficamos morando a favor, né? Nos fundos dessa construção, né? Então foi ali que passei a conhecer a Testemunha de Jeová. Uma irmã, filha de ancião, me dava um estudo, né? Admirava, eu gostava muito delas, né? Que elas ensinavam bem, manuseavam bem a Bíblia. E admirava também o pai delas, né? Que era um ancião habilidoso. Quando não era elas, era ele que me dava um estudo, né? E eles nos buscavam para ir no Salão do Reino, que ficava na congregação do Lago Sul, aqui de Brasília, né? Aí eu passei a frequentar alguns dias essas reuniões, né? E nas reuniões eu vi os estudos de A Sentinela, né? Quando eu já tinha isso, meus 12 anos, né? Eu estava frequentando, né, Salão do Reino. E eu já tive até a oportunidade de comentar, né, numa dessas reuniões, né? Minha mãe botava os textos que era para me ler na época lá, né? Aí eu fui aprendendo e fui vendo aquelas pessoas ensinando, né? E eu fiquei, pessoal, com aquilo ali na mente, né? Aí, quando foi com o passar do tempo, meu pai separou da minha mãe, né? Meu pai separou da minha mãe em 1995, né? E eu acho que eu tinha aí o quê? Eu acho que eu tinha, foi antes dos meus 14 anos. Aí meu pai separou da minha mãe. Ao separar da minha mãe, eu percebia minha mãe sempre chorando nas escondidas, né? Então, ela sofreu muito com respeito a essa separação. Então, enfim, meu pai foi morar com outra pessoa. Foi morar com outra pessoa e ele vive com ela até hoje, né? Ele mora numa roça. Eu admiro, considero ele como um grande guerreiro, né? E eu admiro ele. Ele está bem, graças a Deus, né? Então, até então a gente foi, minha mãe ficou sozinha, né? Com 6, mais meus os outros irmãos, né? São 6 comigo. E a gente sempre, meus irmãos, todo mundo ouvia quando o pessoal dava estudo para mim, né? Os irmãos davam estudo para mim, meus outros irmãos ouviam, mas só que ninguém estudava, só era eu que estudava na época de pequeno, né? E eu ali eu era curioso, eu gostava de fazer muitas perguntas, né? Até o ancião ele impressionava com as minhas perguntas, que eu fazia as perguntas, né? E começava a fazer algumas perguntas até difíceis, né? Pela aquela minha idade que eu tinha. Até então, pessoal, aí a gente passamos então a morar no Paranoá, né? E eu moramos no Paranoá, eu também já frequentei aquela congregação do Paranoá, né? Passei a morar no Paranoá um tempo, mais ou menos foi o quê? Foi poucos, mais ou menos de um ano, eu acho que eu morei no Paranoá. Depois de lá, minha mãe conseguiu comprar uma casa. Comprou um lote no Jardim ABC do Ocidental, aqui de Goiás, é divisa com o DF. E nós passamos, eu passei a construir, ralei muito, né? Eu sei que eu dei muito trabalho para minha mãe, eu me arrependo muito. Não queria nem saber de estudar, entendeu? Eu dei muito trabalho, minha mãe me incentivava muito a estudar, né? Mas eu não me importava muito para estudo, né? Eu não queria estudar, né? Aí nós pegamos, após eu ter terminado a minha casa aqui da minha mãe, né? No Jardim ABC. E aí eu passei, a gente passou a morar aqui, né? Na cidade ocidental, né? Foi onde eu pedi um estudo, tinha o quê? 16 anos. Eu pedi um estudo
E aí eu falei assim, ó, eu quero um estudo bíblico, né? Fui pedir um estudo e comecei a estudar. Aí foi. Aí comecei a estudar. Eu vou resumindo aqui, porque se eu for contar tudo é muita coisa, né? Muita coisa, eu não quero prolongar o vídeo. Eu comecei a estudar e fiquei de porta em porta, fiz progresso rápido. Os irmãos perguntavam para mim, o meu instrutor perguntava, ó, o irmão já tomou um passo, vai se batizar, entendeu? Aquele negócio todo. Enfim, o instrutor sempre quer ver o seu estudante logo batizando logo, entendeu? Ele quer ali ver, né? Botar lá no relatório que o fulano batizei e tal, pronto, né? Então, gente, aí tudo bem, eu me dediquei bastante, né? Lia sempre a Bíblia, né? Nessa época nem colégio eu queria saber, só ficava querendo mais só ler a Bíblia, entendeu? Tinha lá, minha mãe comprava passe estudantil para mim, para me estudar, e eu falava, não, não quero estudar, acho que não vale a pena estudar, entendeu? Para mim não valia a pena estudar, né? O futuro, tá entendendo? A gente tava perto do fim, aquele negócio todo, gente. Eu pensava isso. Mas até então, pessoal, eu me batizei. Ia nos congressos, entendeu? Nos congressos lá do Nilson Nelson, lá de Brasília, ia nos congressos, ia nas assembleias de circuito, distrito, Lusiânia, Goiânia, entendeu? Aí tudo bem, eu me batizei, né, e continuei, né, aí comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar e como fui vendo a rotina também, entendeu? Fui vendo a rotina, né. Aí, pessoal, teve um tempo que eu tava meio assim triste, pro Salão do Reino triste e tal, porque eu tinha me envolvido com a irmã, ela era publicadora, ela tinha 16 anos, eu já tinha 18, né? Naquela idade assim, naquela fase de a gente querer namorar, entendeu? Não me sentia, falei assim, ó, tô cometendo erro, né? E eu não conformei, né? Eu peguei, ó, confessei aos anciãos que eu tava brincando com a irmã, né? Mas não cometi nada grave, só beijei ela, né? Peguei na algumas partes íntimas dela assim, mas só que não foi mais nada, né? Aí os irmãos me repreendeu, né? Na época me repreendeu, fui repreendido, não pude comentar nas reuniões, mas com uns 3 meses depois eu voltei a comentar, né? Mas, gente, eu não aguentei porque eu saía para trabalhar, voltava e eu queria uma companheira. Eu era novo, mas eu queria uma companheira para namorar, eu queria um casamento, entendeu? Eu saía pros lugares, já fui até para Goiânia buscar irmãs para namorar sério, né? Entendeu? Eu mostrava ser um cara, uma pessoa exemplar, um irmão exemplar, tá entendendo? E saía no serviço de campo com a irmã, convidava. Eu ia na casa. Já cheguei num lugar tão longe, pessoal, lá de Goiânia, que eu fui na casa do ancião para pedir namoro a essa irmã. Tá entendendo? Porque eu queria casar com a irmã, eu ia longe mesmo, para mim distância não importava. Aí tudo bem. Aí resumindo aqui, nesse aí tudo não deu certo, né? Eu me senti com raiva, não me conformava de não encontrar a irmã, tinha outros irmãos também que ficavam atrapalhando aquele negócio todo, mas beleza. Aí eu peguei. Fui conhecendo a mulher do posto onde eu trabalhava. Eu trabalhei em um posto de gasolina. Fui conhecendo a mulher do posto onde eu trabalhava. Aí nesse posto que a gente trabalhava, tinha mais ou menos 6 testemunhas de Jeová comigo, né? Ela era conhecida como o posto das testemunhas de Jeová. E quem me colocou lá foi um gerente, que ele era um TJ afastado, né? E tudo bem, gostava. Eu gosto desse gerente, né? Nunca mais, nem sei como é que tá, nem sei como é que anda a situação dele, se ele ainda tá na organização ou não, se voltou, não sei. Mas enfim, eu conheci essa pessoa do mundo lá no posto de gasolina, me envolvi com ela e acabei cometendo o ato da fornicação, né? Para quem não conhece, que é fornicação aí, que tá chegando agora e vendo esse vídeo, fornicação é a pessoa cometer uma relação sexual antes do casamento. Isso, para a organização, é fornicação, certo? É um pecado. Tudo bem, aí eu cometi isso, né? Beleza, aí eu não consegui mais ou menos 4 meses esconder o erro. Aí eu peguei e confessei, né? Aí os irmãos marcaram uma reunião comigo, né? E nessa reunião, eu fui chamado nessa reunião, né? E eles perguntaram nessa reunião, foram 2 anciãos e mais um testemunho, né? Aí, pessoal, durante a comissão judicativa, eles perguntaram para mim, o irmão fez quantas vezes com essa pessoa do mundo? Aí eu peguei assim e falei a quantidade de vezes, né? Aí eu imaginando assim, poxa, também, né? Isso é uma coisa pessoal, né? E confessar um pecado fica entre a gente e Deus, né? Se a pessoa cometer um pecado, ora ali para Deus, confessa para Deus, mas não dessa maneira, saber a quantidade de vezes e etc. Meio mundo de coisas, entendeu?
meio mundo de coisa. Perguntou até a vida da pessoa, às vezes o que a pessoa era, onde é que morava, esse negócio todo. Os irmãos aí, quem é testemunho de Jeová que já passou por comissão judicativa vai entender, né, o que eu tô falando. Então, pessoal, aí tudo bem. Aí mandaram tomar um ar lá fora e tal, meu, e depois voltou, fizeram oração. Aí perguntaram se eu estava arrependido. Eu falei assim, ó, irmão, eu gosto da pessoa, eu arrependo. Eu falei assim, não, mas o irmão se arrepender, o irmão tem que se arrepender. O irmão tem que se arrepender. Então se arrepender. Se você não se arrepender, você não pode voltar. Aí, gente, eu fiquei com aquela cabeça, eu fiquei confuso. Eu não sabia o que eu vou fazer. Eu falei assim, ó, irmão, eu não quero no momento voltar. Eu falei, eu não quero no momento voltar. Aí eles falaram, não, então o irmão tem que desassociar o irmão, tal. E o irmão não é mais um dos nossos. Veio aquele negócio todo, tal. E falou tudo, fez oração e tal. Aí, enfim, tchau. Aí eu saí. Aí, pessoal, depois, com o tempo, né, que eu continuei namorando com essa pessoa lá, tal, né. Aí eu fiquei extremamente assim perturbado, achando que o Armagedon ia chegar e eu ia ser destruído. Eu fiquei perturbado mesmo, perturbado. Aí eu passei a ler, conhecer outras versões da Bíblia. Eu tive uma curiosidade de pegar uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu comprei uma Bíblia de estudo pentecostal e passei a ler, entendeu? Essa Bíblia. É uma Bíblia, eu fui na livraria da CPAD, né? E fui e comprei essa Bíblia. Eu comprei essa Bíblia e passei a estudar. Eu falei, valeu a pena comprar uma Bíblia dessa. Aí passei a estudar, né? Comecei a ler algumas coisas, né? E vi alguns pontos importantes, né? Eu passei a enxergar um pouquinho da divindade de Jesus Cristo. Mas eu ainda estava com aquele pensamento em voltar, né? Para a organização e tal. Até então, pela segunda vez, né? Eu fui, né? Falei com os irmãos que queria voltar, né? Então, pela segunda vez, né, teve uma reunião, tal, aquele negócio todo, reunião, comissão judicativa, né, para me voltar, tal. Aí o irmão botou umas regras para mim. Na hora da reunião, o irmão falou assim: ó, o irmão quer voltar, né? O irmão tá arrependido? Eu tô arrependido, quero voltar. Então, se o irmão voltar, vai ter que deixar de vez essa pessoa. O irmão vai ter que ficar 8 meses sem ter envolvimento com mulher nenhuma, né? 8 meses. Gente, eu segurei os 8 meses. Né? Segurei os 8 meses, né? Com medo do Armagedon chegar. Fiquei os 8 meses segurando ali, indo direto às reuniões. Aí beleza, realmente eu voltei de novo. Vamos resumindo aqui, eu voltei para a organização pela segunda vez, né? Comecei a sair, passou um pedacinho de tempo lá, eu comecei a sair no campo, tal, aquele negócio todo, o irmão voltou, aquele choro quando eu voltei, tal, todo mundo me abraçando, tal. Aí depois que eu comecei a ler, eu mesmo dentro da congregação, eu passei a dar uma entrada na internet. Eu comecei a dar uma entrada na internet e vi algumas coisas. E entrei em debate com alguns caras nos sites de bate-papo, né? Aí, pessoal, depois disso, nas reuniões, né? Os irmãos, eu comecei a ver umas coisinhas, entendeu? Meus comentários, né? Eu falei nos comentários, o pessoal via lá, corrigia os meus comentários. Aí, certa vez, eu tava na rua, né? Encontrei o irmão, né? Que era um amigo meu, que eu gosto dele, né? Ele não mora mais aqui na cidade onde eu moro. Eu conversando com esse irmão, eu falei, irmão, eu tava lendo um texto de Salmos ali, número 82, lá no Salmo 82, versículo 6, lá no verso 6, né? O salmista tá falando assim lá, diz que eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, né? Então ela tá falando, todavia, como homens morrereis, né? E caireis como qualquer, né, príncipe, né? Então tá falando sobre esses assuntos, né? Aí eu peguei e citei, irmão, mas só que Jesus repetiu essas palavras lá no João, se eu não me engano, João capítulo 10, versículo 34. Então Jesus ali passou a dizer, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, gente, então a escritura não pode ser anulada, né? Mas quando eu citei isso pro irmão, o irmão não falou nada. Ele só me perguntou onde é que o irmão viu esse ensino. Eu falei assim, eu tô lendo na Bíblia e pesquisando, né? Aí eu falei assim, ia levar isso, né, aos anciãos, né? Então, teve isso aí, quando teve uma reunião para me conversar comigo, né? Eu comecei a questionar nessa reunião, a comissão judicativa que me chamou. Eu comecei a conversar e falar assim, gente, eu tô vendo isso e isso. Aí o irmão na comissão judicativa falou assim, o irmão tá
fica deixando o irmão sem resposta, né? Os irmãos estão contrariados com você e tal, aquele negócio todo aí. Eu comecei a citar então sobre a questão do que eles me explicassem, né, quem foi realmente Charles Taze Russell. Depois dessa aí veio aquela suspeita, aquele negócio todo, né? Perguntou se eu tinha dúvida, né? Eu falei assim, ó, eu tô com dúvida, eu tenho dúvida da organização, eu tava tão perturbado, né? Gente, aí eu pergunto, como é que a gente não vai ter dúvida de uma coisa se a gente passa a pesquisar, ver claramente ali nas escrituras. O que mais chocou nessa reunião com a comissão judicativa, o que mais chocou foi quando eu citei para eles o João capítulo 14, né? Em si, o João 14, resumindo, né? O capítulo 14 fala sobre Jesus, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, entendeu? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, pessoal, aqui Deus tem um celeste lar onde há muitas moradas, né? E para os quais a família de Deus, né? Aqueles que ora vivendo aqui na terra, né? Será transladados. Não temos aqui a cidade permanente, né? Que confira o que eu falo em Efésios 2:19 e Hebreus capítulo 13 versículo 14, né? Enfim, pessoal, aí eu citei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E os irmãos, depois disso, diversos outros textos que eu citei, né? Eles começaram a olhar para mim diferente, né? Olhou para mim assim mesmo, com outro olhar, entendeu? Então eu percebi aquilo. Então, assim, poxa, eu citou exemplos para mim de o porco quando volta o chiqueiro, né? Ele volta o que era, né? E citou o exemplo do mundo, assim é pro mundo, né? Poxa, aí falou aquilo, né? E eu fiquei assim, fiquei contrariado com muitas coisas, né? Aí o irmão chegou a citar, né? Novamente, né, sobre que o Espírito Santo de Jeová não estava mais comigo, né, e falou que a Bíblia João Ferreira de Almeida é uma Bíblia mentirosa, falou para mim, né, falou isso para mim, né, e que essa Bíblia é uma Bíblia apóstata e tudo, diversas coisas, né. Então, pessoal, eu falando, depois de eu falar tudo isso, tal, eu no momento lá, eu falei, ó, eu quero continuar, tal, eu quero continuar com os irmãos, tal, não quero perder a amizade com os irmãos, tal. Aí o irmão falou assim, Nelson, isso aqui é uma chance, tal, tal, beleza. Aí o irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão vem tal dia aqui pra gente conversar, pra gente fazer julgamento das coisas anteriores, se você quiser voltar, né? Aí, com isso, eu não sei qual foi a jogada, mas eu não voltei mais, pessoal. Essa foi a última vez que eu fui lá assim, né? Eu não voltei mais, né? Fiquei 9 anos sem pisar lá, né? Fiquei 9 anos sem pisar lá. E durante esses 9 anos, eu acho que eu cheguei a dar um pulo lá assim algumas vezes, assim, mas só que eu só entrava e saía, né? Então eu, após ter saído, né? Até então eu estava frequentando sozinho nessa época ainda. Meu irmão tinha saído também, né? Ele tinha saído também, meu irmão, né? Ele era servo ministerial, ele tinha saído, né? E após isso, né? Essa época eu continuei morando na casa da minha mãe, né? Que eu conheci a minha esposa atual. E depois de 6 meses que eu estava na casa da minha mãe, eu casei, saí, comprei um lote, construí e fui morar na minha casa própria, né? E hoje eu moro na minha casa própria, né? Até então eu continuei fazendo algumas pesquisas. E pessoal, eu confesso para vocês que eu, ao ler o texto de João 14, versículo 2, versículo 9, eu chorei ao ler esse texto. Eu senti algo no meu coração. Na época que eu li esse texto pela primeira vez, eu senti algo, alguma coisa me tocou, entendeu? Alguma coisa me tocou que eu chorei quando eu li esse texto. E tem diversos outros textos que atualmente eu ainda choro quando eu leio. Porque alguma coisa, Deus quer me transmitir alguma coisa, eu quero e tem algum bloqueio, alguma coisa está impedindo, não sei, entendeu? E Deus está trabalhando, Ele vai revelando as coisas aos poucos, entendeu? E olha que tem mais de 9 anos, né? Que eu tô inativo, que eu não voltei mais lá no Salão do Reino. Você tá entendendo? Agora, meus 3 irmãos estão lá. Um é ancião, a outra se batizou, a irmã batizou. Outro que era servo ministerial, ele retornou. Agora eu não sei como tá o cargo dele, se foi voltou como um cargo de servo ministerial, não sei. Voltou. Então os 3 voltaram e minha mãe está frequentando. Mas minha mãe ainda não se batizou. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a todos vocês
E se você aí é testemunha de Jeová, que você tenha forças, né? Se você não se conformou com algum ensino mais simples que você viu na Bíblia, não precisa ser aquelas coisas profundas. Não. Se você não se conformou com alguns detalhezinhos, teve alguma dúvida em alguma coisa, não tenha medo de consultar outra Bíblia. Não tenha medo não. Seja corajoso. Eu moro aqui de frente ao Salão do Reino, aqui na rua do Salão do Reino, né? Tá entendendo? Eu moro aqui na frente aqui, perto aqui da rua aqui, entendeu? Imagine, eu não sei o que será daqui pra frente, né? Se tem alguém que me conhece ou tá vendo esse depoimento, mas ó, tudo bem. Eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, né? Eu tenho amor pelos irmãos, né? E se eu pudesse citar tantos e tantos textos que Jesus Cristo fala a respeito do amor entre os irmãos, são muitos. Então, resumidamente, eu quero falar para vocês e quero deixar o texto para todos, né, para todos aí. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há mais dúvida, não há dúvida sobre este texto. Eu agradeço a atenção de todos e quero deixar meu amor cristão a todos vocês e que reflitam neste texto. Reflitam um pouco mais sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos.